Hashtag 226 Apocalipse, estudando as profecias. Mas alguém poderia questionar, como podem o plano espiritual permitir isso? É simples. Semelhante atrai semelhante. E todos têm o livre-arbítrio. E, de fato, o baixo espiritismo está minando o catolicismo, o protestantismo, a teosofia e, por fim, todas as religiões do mundo, porque esses espíritos inferiores eles se meteram em tudo que é religião, para destruir a religião, porque a religião é um caminho para as pessoas se aproximar de Deus. O espiritismo perverso, que nada tem a ver com o espiritismo do alto, aquele que Jesus ordenou que Allan Kardec, codificasse, isto é, o que há de mais puro na face da Terra. É esse codificado por Kardec. Por isso eu sugiro até que vocês, quando procurarem os livros de Allan Kardec, procurem aqueles mais antigos, as traduções lá atrás, lá do século passado, que veio do francês para o português, né? Bom, não é difícil a gente descobrir se a pessoa que se diz médium deve dar realmente alguma consideração a ela. É só fazer alguns questionamentos dentro da codificação que Kardec nos trouxe. E saberemos se o médium está realmente preparado e sabe o que está dizendo. Porque a maioria dos médios não são aqueles médios assim, que tem aquela mediunidade que o espírito se integra completamente nele. Porque isso só acontece quando os dois, tanto o médium como o espírito, são um espírito elevadíssimo, que ele nem lembra do que fez. É outra coisa. Mas hoje em dia, 99% dos médios são intuitivos. Eles agem praticamente como intuição. Então, o espírito usa o vocabulário e o conhecimento do próprio médium, às vezes. Bom, mas acontece que onde o homem mete a mão, ele deturpa tudo, né? O homem vulgar, o homem, ele emporcalha tudo. A gente vê aí na sociedade o que os homens fazem. É por isso, a religião que o Mestre Jesus trouxe, aquela que ele sintetizou no novo mandamento, aquela que ele diz, amai-vos uns aos outros como o meu exemplo, ele fala, como eu vos amei, e deu uma regra, nisto conhecerão os meus discípulos. Está lá, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Então, essa tem a direção pessoal de Jesus, essa religião, que abaixo de Deus é o maior, não existe outro. E tendo sob as suas ordens o Espírito da Verdade, que é aquele Espírito também evoluidíssimo, um grande, infinito conhecimento das leis espirituais que nos traz, assim como trouxe pelos médiuns que Kardec questionou e codificou, porque Kardec não recebia nenhum desses espíritos. Ele descobriu os médiuns que vieram preparados para isso, um compromisso espiritual, e fez essa codificação através desses médiuns. Além disso, o que ele fazia? Tudo que vinha do mundo inteiro de fatos mediúnicos, ele foi catalogando para ver onde é que estava a verdade, onde é que tinha alguma falsidade. Então, de modo que ficará sempre impecável, incompuscável, intangível, por mais apetites que os homens pervertidos queiram ter e vão, porque não se utilizarão da mais pura de todas as religiões, que é o novo mandamento do próprio Jesus, o Cristo de Deus. É de uma elevação tão alta, tão grande, que espíritos imundos não conseguem alcançar, não conseguem nem entender o novo mandamento, não conseguem. Os espíritos rastaquera não sabem nem o que eu estou falando. Vão precisar de muitas reencarnações
para saber o que eu estou falando aqui, para entender o novo mandamento. Tem a menor capacidade, não vai ter nesta vida e talvez em muitas outras, porque são muito rebeldes, além de ser ignorantes, orgulhosos, pretensiosos. Então, infelizmente, pois é, infelizmente esse espírito baixo, Rastafari, está dominando de tal maneira certas pessoas que agem, que a gente, né, supõe equilibradas, já estão a um passo da loucura, essas pessoas. E a gente ainda não consegue entender isso. Muitos espíritas até, se não forem contidos nas suas extravagâncias, vão acabar nas penitenciárias, como já viram aí, o que aconteceu com o João de Deus. Era para estar preso. Está no hospital porque está muito mal. Ou no hospício, né? Porque são credos demais. Não estudam a doutrina, as explicações, a codificação trazida por Kardec. Acha que é só entregar seu corpo a um espírito que já é espírita. Não é assim. Se deixam obsedar por qualquer entidade que se incorporam em qualquer médium invigilante. E com essas coisas não se brinca, né? Porque não se pode brincar com os dons divinos. A mediunidade é um dom de Deus. É como se uma criança entrasse num laboratório de química que, sem nenhum preparo e conhecimento de nada, ela pode provocar insanidades e causar danos irreparáveis para si e para outros. Isto é uma reencarnação perdida, porque vai cometer crimes e vai assumir débitos para as próximas vidas. É preciso muita cautela quem lida com essas coisas. É preciso manter uma vigilância. Como diz o próprio Jesus, orai e vigiai. Já compreendemos por que Babilônia é a parte podre. Os religiosos que estão nas religiões de todo o mundo, não é a religião em si. Nós não estamos aqui condenando a religião. É a parte podre que está dentro dessas religiões. As pessoas, as criaturas podres. Vimos as maravilhas da Igreja Católica e a sua parte repugnante. Vimos a grandeza do protestantismo e a sua parte deprimente. Vimos a sublimidade da codificação da ciência do mundo espiritual, codificada por Kardec, e a parte torpe das práticas espíritas, de um baixo espiritismo declarado na base da magia negra, da feitiçaria e tudo mais, que não presta. Esta que é a Babilônia, que vai cair, já está se desmanchando definitivamente, vai levar à guerra os seus mercadores impenitentes. Até nos Estados Unidos, que tanto se orgulham das suas universidades, houve essa infiltração de baixa espiritualidade e ideologias doentias em todos os seus membros, levando até Mr. Harold Bose, escritor, jornalista americano, escrever o seguinte no periódico chamado Cosmopolitan, que eu vou ler na próxima hashtag.